Oi, pessoal. Nessa sexta-feira, eu queria compartilhar com você alguns textos bíblicos que relatam que servos de Deus, pessoas que realmente tinham um coração no Senhor, também passaram pela depressão, pela tristeza profunda, por momentos de ansiedade. E você talvez se identifique, com isso, assim como eu me identifiquei quando eu li esses textos. O primeiro texto que eu vou ler está aqui em Jó, capítulo 10, a partir do verso 18. Fala assim: Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim, então me deixa em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que eu me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Esse relato é um relato de Jó. E eu creio que a grande maioria das pessoas conhece, a história de Jó. Ele era um homem riquíssimo, ele tinha uma família linda, ele tinha tudo, naturalmente falando, ele era completo. Porém, ele passou por um período muito difícil na vida dele, onde ele perdeu tudo que ele tinha, literalmente tudo. O diabo tirou tudo, só não podia matar ele, mas ele ficou doente, ele teve muitos problemas, Passou por um período realmente difícil. E nesse período ele fez, esse relato aqui que nós lemos no livro de Jó, onde ele fala da tristeza profunda, que ele estava passando. Então nós podemos observar Jó, durante toda, a sua vida, durante todo até esse período de dificuldades, ele nunca abandonou o Senhor. Ele manteve o seu relacionamento, a sua confiança no Senhor firme. E apesar disso, ele ainda assim passou pela depressão, passou pelas dificuldades. O que nós aprendemos com isso? Que às vezes você olha, para um irmão seu, um cristão, uma pessoa que talvez está na igreja, talvez tenha sua vida particular com Deus, mas essa pessoa está passando, por um momento de dificuldade, por uma depressão, por uma ansiedade, por algo assim como nós vimos aqui Jó relatar. E muitas vezes nós acusamos essa pessoa, nós apontamos o dedo e falamos, lá, a pessoa tá assim porque não tem Deus no coração, tá faltando Deus. E eu estou te mostrando, dentro da Bíblia, que isso não é bem assim, Lógico que cada caso é um caso, mas o que eu estou querendo te mostrar hoje é, uma pessoa, ela pode sim estar tendo um relacionamento com Deus, ter a sua confiança em Deus, e ainda assim passar pela depressão, passar por esses momentos difíceis, Então não julgue, não acuse, pelo contrário, ajude essa pessoa, ore por ela, Tenha amor pela vida dela, porque se você ficar falando pra ela, mas você tá assim, por que você tá afastado do Senhor, você tá afastado de Deus? Isso vai só piorar a situação, porque às vezes a pessoa tá bem com Deus, e já tá passando por aquela dificuldade, aí vem um outro ainda pra te acusar, pra te falar essas coisas, sabe? Não faça isso. Olhe pra Bíblia, ela não é de onde sai, a nossa filosofia de vida, não é isso que nós estudamos? Estude a palavra de Deus e você vai descobrir que servos de Deus, pessoas de Deus, também passaram por esses momentos, E um outro relato que eu quero compartilhar é o relato de Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Não tem outro relato da Bíblia onde Deus tenha falado isso a respeito de uma pessoa. Foi Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. E nós vemos Davi relatando que ele também passou pela depressão. Lá no Salmo 38, ele declara assim: Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Existem alguns salmos também que ele relata que o coração fica acelerado. Eu vejo assim que são características de uma ansiedade que ele passou. Então vejam, até Davi relata na Bíblia essa depressão que ele passou. E eu acho interessante porque Deus, assim, ele não esconde, os problemas dos servos dele.
Todos os pecados que os servos deles tiveram estão relatados na Bíblia. Não tem problema, Deus não tem problema de contar. Ah, ele era meu servo, mas ele tinha sim essa dificuldade, ele cometeu esse pecado. Exatamente para nos mostrar que ser uma pessoa de Deus não é algo inacessível. Não é algo assim, nossa, a pessoa tem que ser perfeita, ela não pode passar por nada. Muito pelo contrário. Nós vemos na Bíblia, né, como que os servos de Deus pecavam. Lógico que depois tinha o tratamento de Deus, né, havia o arrependimento em alguns casos, em outros não. Mas quando havia o arrependimento, como que Deus restaurava as pessoas. Mas Deus nunca escondeu, por exemplo, a depressão, né, no caso de Jó. Esses textos onde ele relata que queria morrer, esse desejo de morte depressivo, podiam não estar na Bíblia, a gente nunca ia saber, né, que realmente um servo de Deus passou por isso. Mas não, Deus permitiu isso estar dentro da Bíblia. Eu creio que exatamente para a gente ver e se identificar, falar, não, Jó também passou pelo que eu estou passando, e ele superou, o Senhor restaurou, né, no final do livro de Jó, como que Deus restaurou tudo que ele tinha perdido. E isso nos inspira, né, a acreditar que, embora estejamos passando pelo momento da dificuldade, como servos de Deus, nós também vamos sair desse momento, né? E tem um outro salmo também, no caso aqui de Davi, onde ele relata, né, no meu ponto de vista, é Davi relatando o que estava causando aqueles problemas nele. É o Salmo 32, do verso 1 ao 5, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti os meus pecados e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. No caso de Davi, eu entendo que a depressão que ele passou, dessa vontade de não mais viver, dessa falta de energia que ele passou, foi em relação com os pecados que ele tinha. Os pecados dele estavam gerando aquela depressão na vida dele. Então, assim, eu não sei, né, a causa de você passar por algum desses problemas, né? No meu caso, graças a Deus, eu consegui identificar, né, o que estava me causando tanto mal, e no meu caso era um pecado, sim. Era a falta de perdão, que eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando mais sobre isso. E talvez com você também seja algum pecado específico, ou talvez seja como no caso de Jó, né? Foram as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, aquilo que você foi perdendo, né? Aquilo de ruim que foi acontecendo com você, que foi gerando em você esse problema. Talvez algum trauma, alguma coisa, não sei. Mas o que eu quero te mostrar hoje, não desanime. Você é uma pessoa de Deus, sim, tá bom? Você está vendo relatos aqui de pessoas de Deus, pessoas que estão na Bíblia, que Deus fez questão de deixar aqui os problemas delas, né, as dificuldades, para a gente ver e se identificar, meu Deus, nós somos humanos, nós podemos passar por essas dificuldades, por esses problemas, e isso não me torna menos espiritual, isso não me torna uma pessoa afastada de Deus, não, né? Lógico que, assim, como eu disse, existem casos que realmente a pessoa realmente precisa se aproximar mais do Senhor, assim como eu venho falando aqui, né, nos vídeos. Talvez você esteja como filho pródigo, né, que tenha saído da presença do pai. Em decorrência dessa saída, esses problemas vieram sobre você, né? Talvez está faltando aproximar do Senhor, mas talvez não. Talvez você seja como Davi, como Jó. Você já está na casa do Senhor e ainda tem passado por esses problemas. E como a gente vê relatos, né, hoje em dia, dessas doenças, né, relacionadas à emoção, estão dentro da igreja, relatos de suicídio, né, de pastores. Muito recentemente a gente tem ouvido falar. Então, assim, não tem relação mesmo, né? Em certos casos, a pessoa ter relacionamento com Deus e passar pela depressão. Isso pode acontecer, né? Mas não vamos nos esquecer que o Senhor, Ele sempre tem um escape, né, para nós. E Ele é aquele que pode mostrar aonde está o problema, para que ele seja curado, para que ele seja sarado, tá bom? E espero que você tenha gostado, né, de saber que homens de Deus que estão na Bíblia também enfrentaram essas dificuldades que nós enfrentamos aqui, e isso não fez deles menores, isso não fez deles pessoas que não eram de Deus, muito pelo contrário, Deus deixou aqui para nos mostrar, olha para você ver meu servo, né, ele passou por isso tudo,
mas ele venceu e nós também venceremos, né? Em nome de Jesus. Que essa palavra possa te abençoar e talvez abrir um pouco, né, a sua visão a respeito dessas doenças e de como isso pode sim afetar um cristão, mesmo que ele esteja em relacionamento com Deus. Fique com Deus.